Recentemente, cientistas, usando a topologia algébrica, um campo da matemática que tem a capacidade de fazer associação entre estruturas algébricas e um espaço topológico, com o objetivo de obter informações sobre esse espaço, descobriram o universo de estruturas geométricas multidimensionais e complexas dentro das redes neurais do nosso cérebro. Segundo os pesquisadores, essa abordagem nunca tinha sido usada na neurociência, e essa técnica apresentou resultados surpreendentes aos olhos dos pesquisadores. Segundo o estudo, realizado no ano passado, o cérebro humano está cheio de estruturas geométricas multidimensionais, operando em até 11 dimensões. Os pesquisadores do projeto afirmam ainda que nós, na atualidade, estamos acostumados a pensar no mundo somente em uma perspectiva 3D, e que o fato do cérebro apresentar esse tipo de estrutura em 11 dimensões pode soar um pouco complicado para nós, os pesquisadores e a maioria das pessoas. Mas os resultados desse estudo podem ser o próximo passo na compreensão do tecido e como funciona de fato o cérebro humano. Essa estrutura mais complexa que nós ficamos conhecendo, ou seja, esse modelo cerebral, foi produzido por uma equipe de pesquisadores da Blue Brain Project, uma iniciativa de pesquisa suíça dedicada a fazer uma reconstrução do cérebro humano alimentada por um supercomputador. Durante o desenvolvimento das pesquisas, se constatou que os neurônios se conectam em grupos e que o número de neurônios em um grupo levaria ao seu tamanho como um objeto geométrico de alta dimensão. Lembrando que essa descoberta é um conceito dimensional matemático, não de espaço-tempo. Encontramos um mundo que nunca havíamos imaginado que existiria no cérebro humano, disse o pesquisador-chefe, o neurocientista Henri Macran, do Instituto EPFL na Suíça. Há dezenas de milhões desses objetos, mesmo em uma pequena partícula do cérebro, que se conectam em 7 dimensões. Em algumas redes encontramos estruturas com até 11 dimensões. Os pesquisadores ainda dizem que estas dimensões não são as mesmas que vemos em nosso mundo, as 3 espaciais mais uma dimensão de tempo, mas sim que elas se referem a como os pesquisadores analisam os grupos de neurônios para determinar como eles estão conectados. As redes são frequentemente analisadas em termos de grupos de nós, que estão todos conectados a todos, conhecido como cliques. O número de neurônios em um grupo determina seu tamanho, ou mais formalmente sua dimensão, explicam os pesquisadores no artigo. Essas últimas descobertas, segundo os pesquisadores e principalmente Macran, sugerem por que é tão difícil entender o funcionamento do cérebro. Em pesquisas e estudos anteriores, a matemática aplicada para estudar redes não conseguia detectar estruturas e espaços de alta dimensão, que agora nós vemos claramente. Calcula-se que os cérebros humanos têm impressionantes 86 bilhões de neurônios, com múltiplas conexões de cada célula em todas as direções possíveis, formando a vasta rede celular que de alguma forma nos torna capazes de pensar e ter consciência. Com um número tão grande de conexões para trabalhar, não é de se admirar que ainda não tenhamos uma compreensão completa de como funciona a complexa rede neural do nosso cérebro. Para se ter uma ideia desse complexo sistema, que é o nosso cérebro, o mais moderno e potente computador não chega nem perto de semelhar a ele. A estrutura matemática construída nessa pesquisa pela equipe Blue Brain Project nos leva um passo mais perto de um dia ter um modelo de cérebro digital. Para realizar os testes matemáticos, a equipe usou o modelo detalhado do neocórtex que eles mesmos criaram em 2015. As pesquisas demonstraram que o neocórtex seja a parte mais recentemente desenvolvida de nosso cérebro e esteja envolvida em alguma de nossas funções de ordem superior, como a cognição, a percepção sensorial do mundo e do universo. Da teoria à prática, depois de desenvolver sua estrutura matemática e testá-la em alguns estímulos virtuais, a equipe também confirmou seus resultados em tecido cerebral real em ratos. De acordo com os pesquisadores, a topologia algébrica fornece ferramentas matemáticas muito precisas para discernir detalhes da vasta rede neural do nosso cérebro, tanto em uma visão de perto, no nível de neurônios individuais, quanto em uma escala maior da estrutura do cérebro como um todo. Ao conectar esses dois níveis, os pesquisadores puderam discernir estruturas geométricas de alta dimensão no cérebro, formada por coleções de neurônios fortemente conectados e os espaços vazios que existem entre eles. Os pesquisadores ainda afirmam que um número e uma variedade notavelmente elevados de grupos e cavidades dirigidas de alta dimensão que não haviam sido vistas antes em redes neurais biológicas ou artificiais foram detectadas para o nosso espanto, escreveu a equipe no estudo.
A topologia algébrica é como um telescópio e um microscópio ao mesmo tempo, explica a matemática Catherine Hess. Ele pode ampliar as redes para encontrar estruturas escondidas, as árvores na floresta e ver os espaços vazios, as clareiras, tudo ao mesmo tempo. Isto é algo que não se podia fazer até então. No estudo, ficou evidente que essas clareiras ou cavidades parecem ser criticamente importantes para a função cerebral. Quando os pesquisadores deram um estímulo ao tecido cerebral virtual, viram que os neurônios estavam reagindo de maneira altamente organizada. É como se o cérebro reagisse a um estímulo construindo e depois destruindo torres de blocos multidimensionais, começando com hastes 1D, depois pranchas 2D, depois cubos 3D e geometria mais complexa como 4D, 5D, 6D e assim por diante. O matemático Ryan Levy, da Universidade de Aberdeen, na Escócia, diz: a progressão da atividade através do cérebro se assemelha a um castelo de areia multidimensional, que se materializa a partir da areia e depois se desintegra. Essas descobertas fornecem uma nova imagem de como o cérebro processa informações. Mas os pesquisadores apontam que ainda não está claro o que faz com que os grupos de neurônios e as cavidades se formem em suas formas altamente específicas. Outras pesquisas serão necessárias para determinar como a complexidade dessas formas geométricas multidimensionais formadas por nossos neurônios se correlaciona com a complexidade de várias tarefas cognitivas e com a percepção do mundo que nos cerca. Mas demonstra claramente que o nosso cérebro é ainda muito mais complexo do que imaginávamos. Agora, os pesquisadores querem saber se a complexidade das tarefas que podemos realizar depende da complexidade dos castelos de areias multidimensionais que o nosso cérebro pode construir. A neurociência também tem lutado para descobrir onde o cérebro armazena as nossas memórias, pois de fato até hoje não se conseguiu determinar em que parte do cérebro elas se encontram. O pesquisador Macran tem um palpite: elas podem estar escondidas em cavidades de alta dimensão. Embora essa descoberta apontar que nosso cérebro pode se conectar em 11 dimensões e que são em relações matemáticas e não espaciais, essas informações acabam se correlacionando com teorias que afirmam que existem mais dimensões do que as 3 dimensões mais do tempo conhecidas por nós. Essas dimensões propostas pela teoria das cordas e suas vertentes, como a IMM e a MMI, que falam ambas da interação de muitos mundos. Estaria assim o nosso cérebro projetado para se conectar com essas outras dimensões? As pesquisas afirmam que são dimensões matemáticas e não espaciais. Mas na IMM e MMI as indicações também seguem apontamentos matemáticos, pois tudo poderia ser visualizado pelo âmbito da matemática. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhe o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas.